Alô, meus irmãos, Pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o 59º pecado que está na Palavra de Deus. Vou ler esse do capítulo 34, versículo 13, que diz: Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Pecado contra Deus era também os bosques. Mas até onde se sabe, o bosque não é uma coisa ruim, é? Não. O bosque não é uma coisa ruim. Mas Deus estava dizendo que não era para ter bosques, não era para ter estátuas embaixo das árvores. O que estava acontecendo em Israel? Em Israel, o povo estava copiando o que o mundo ao seu redor fazia. E o que é que eles faziam? Nos bosques, embaixo das árvores, eles construíam altares. Assim como nós temos hoje os altares dos seres humanos, que muitas pessoas acabam se perdendo por causa disto, eles tinham bosques com altares físicos, especialmente o de Acera. O que era o bosque de Acera? Era um lugar de perversão sexual. Sim, porque o ser humano, quando sai da graça de Deus, quando não tem a graça de Deus, o que ocorre com ele? Ele começa a entrar por caminhos ruins perante o Criador. E entre os muitos pecados, muitos mesmo, como de roubo, de assalto, de assassinatos, de não buscar a Deus, de não ler a sua palavra, eles ainda caem no pecado de Acera. E nestes bosques, todo tipo de perversidade sexual acontecia. Como nos dias de hoje. Nos dias de hoje, o que acontece no mundo de perversão sexual não está escrito em livro nenhum. Por que tantas crianças são abusadas? Por causa de perversões sexuais. Por que tantas coisas mudaram? A ordem da família, por causa de perversões sexuais. E naqueles dias, ao redor de Israel, as nações tinham este hábito. Foi por esta razão que Deus disse: eu sou um Deus zeloso. Porque Deus queria que a família existisse e que todos vivessem em paz na presença do Criador e que todas as práticas do erro e do mal fossem combatidas. Mas vocês sabem, o homem, a sua mente é má continuadamente. Não para de maquinar pecados. E eles construíram esses bosques e o seu altar principal, por mais fora de ordem que podemos imaginar, era genitália masculina. E era louvado. Como hoje eu já vi pessoas da igreja falarem mesmo dentro deste tema,
que Deus não tem nada a ver com isso. São coisas da mente humana. Eu encontrei várias pessoas que são habituadas a perversões sexuais. Como às vezes um professor que se submete a esse tipo de coisa. O que passa na sua mente? Aquilo que é normativo, aquilo que são segredos da natureza, ele perverte. E muita coisa acontece. E uma certa vez, fui a serviço num hotel, um hotel de luxo. E eu, quando lá cheguei, eu levei um susto, porque eu já tinha ido lá muitas e muitas vezes. Era perto da minha casa. E eu, quando me deparei com a cena, eram coisas extremamente obscenas. E a polícia também estava lá. E eu fiquei pensando, por que a polícia não reage com esta obscenidade? Depois vim a saber que era um clube muito famoso no mundo, que todas as pessoas que tinham perversões sexuais, como de sadismo e de masoquismo e outras coisas mais, iam para lá, alugavam um hotel de 12 andares e as coisas saíam fora do ritmo. A situação estava tão periclitante que eu saí. Não pude aceitar aquilo, eu saí. Depois, conversando com pessoas que eram membros deste clube, inclusive moças, homens, eu cheguei à conclusão que os pecados de Acera daqueles dias vieram até os nossos dias, só que de modos diferentes. Como que uma mulher que é executiva, que tem 1000 homens e mulheres a seu comando, quando termina seu expediente, vai a um clube desses para ser chicoteada? Porque ela se sente bem com isso. É o espírito do mal que toma a pessoa e leva a pessoa a querer práticas pervertidas. Aquilo que parece escandaloso aos nossos olhos, aquilo que parece impossível, para eles é a grande felicidade da vida, por causa de perversões sexuais. Então, Deus passou uma ordem, que todos estes altares deviam serem destruídos. E os seus ídolos também destruídos. Seus bosques deviam serem cortados. Mas vocês entendem, não eram os bosques de árvores, era embaixo das árvores é que se praticava esse tipo de anormalidade. Infelizmente, o mal prospera. E aquilo que era comum para pessoas do baixo clero, bem assim dizendo, atacou a todos os níveis da sociedade. Você encontra esse tipo de gente, juízes, professores, médicos, homens de altíssimo nível envolvidos com esse tipo de coisa. E Deus não tolera perversões sexuais. Não, ele não perdoa. Nós já temos pastores ensinando isso, né? Já temos, inclusive, mulheres dando palestras sobre isso, de perversões sexuais para aceitá-las. Mas esse tipo de engano que profetizas já nos dias do Velho Testamento estavam cometendo, hoje elas continuam dentro do mesmo nível e ainda, às vezes, muito pior.
59º pecado é a pessoa caminhar dentro das perversões sexuais. Porque isto nunca vai saciar a mente humana, jamais. Não. Porque é uma coisa infiltrada pelo mal. E se a igreja não se acordar, se as lideranças não tomarem cuidado, isto vai invadir dentro da casa do Senhor ainda com mais força. E só Deus, na sua grande misericórdia, é que pode nos ajudar. Portanto, se você estiver no caminho de perversões sexuais, volte-se para Jesus, acerte a sua vida e não permita que isto venha a continuar, porque você estará comprometendo a sua vida eterna. É muito perigoso. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, saiba que Jesus Cristo está às portas. Quem não aceitar a Jesus, quem não dobrar-se perante a sua majestade, se perderá para todo sempre. E vocês sabem, a Bíblia diz que a eternidade longe de Deus é de sextilhões e sextilhões e sextilhões de anos, que a pessoa não pode sair daquela prisão eterna. Que Deus te abençoe, onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, sempre lembrando que devemos nos afastar de todo tipo de pecado e de todo tipo de obscenidade e todo tipo de perversão sexual. Que Deus te abençoe, onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.